Resumão da volta de público, como que tá a situação, é um breve resumo, né, para você ter noção. E além disso, escalação, tá praticamente definido quem volta e quem não volta pro jogo de segunda-feira contra o Cuiabá. Vamos embora? Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, passe aqui embaixo também para comentar as suas opiniões e aqui embaixo na descrição tem o link da 1xBet, que é a casa de apostas que patrocina aqui o canal Raiz Tricolor. É importante destacar, tá? Amanhã tem Cuiabá e Fluminense e apesar do Fluminense ter perdido pro Atlético Mineiro no meio da semana, é interessante destacar que o Fluminense tá pagando 2,5 na vitória contra o Cuiabá e o Cuiabá tá pagando 3. Eles até consideram o Fluminense favorito, mas num nível de favoritismo que ainda é arriscado colocar dinheiro no Fluminense. E aí você sabe por outro lado também, quanto maior o risco, maior o benefício caso ganhar, né? Confira as cotações, o link tá aqui na descrição, vá lá e faz o seu cadastro. Bem, e vamos embora pra gente poder falar sobre volta de público, mas antes vamos falar de escalação. Bobadilla e Martinelli assumem vaga de Fred e André, suspensos contra o Cuiabá, a matéria do Felipe Siqueira no GE. Globo. O Fluminense treinou neste domingo e deve ter a volta de Martinelli, mas não deve ter a volta de Egídio. Bem, vamos explicar tudo certinho aqui, até porque tem pré-jogo amanhã a gente fala mais de como o time pode jogar e etc, mas hoje vamos falar de desfalques e situações. André tá suspenso, pra quem não lembra, Fred também. Bobadilla toma a vaga de Fred, era de se esperar isso já, né? No lugar de Abel Hernandes, Bobadilla vem entrando antes, vem tomando as vagas ali, apesar de, não ser um diferencial, mas enfim, vem dos três ali talvez, é o que ele vem entregando mais, é Bobadilla, né? E já na volância, sem André, corri o risco de Wellington titular, né? Vocês viram aqui no vídeo de ontem. Por causa de posicionamento, mas ao que parece, bem, Martinelli tá recuperado, vai poder jogar, e aí Martinelli, Nonato e Iago no meio com Caio Paulista, Luiz Henrique Bobadilla. Esse é o provável time do Fluminense. Mantido ainda Samuel Xavier pela lateral. Vale o destaque, Manuel segue fora por dores no joelho, e além de Ganso e Hudson, né, que já estão fora há muito tempo, só que a gente não tem notícias ainda se vão viajar, ou se viajaram, né? No caso, o Fluminense viaja na tarde desse domingo, ou se vão pro jogo, sobre Egídio, Gabriel Teixeira e Luca, que foram jogadores que já treinaram, já vinham em transição, alguns deles, etc., e devem viajar lá para Cuiabá, mas não é certeza de, por exemplo, estarem no banco, enfim, a gente vai precisar saber mais dessas informações com os relacionados da partida amanhã. Beleza? A gente fala mais sobre o Cuiabá e sobre o Fluminense, sobre a forma de jogar no pré-jogo que sai amanhã às 5 horas da manhã. Podemos falar um pouco disso também na live do Canal 20, que vai acontecer a partir das 3 horas da tarde. 3 horas live no Canal 20. Pode ser que comece um pouquinho antes, mas 3 horas é só procurar aí na Twitch, twitch.tv/Canal 20 Podcast, ou abre o aplicativo da Twitch, pesquisa a gente lá e diz que veio porque viu esse vídeo do Raiz Tricolor. Comenta lá. Eu vi o vídeo do Raiz Tricolor. Aí eu te dou uma moral. Beleza? Mas vamos pro outro assunto, que é sobre volta de público. Bem, teve uma confusão gigantesca. Eu não vou entrar aqui em situações que já acabaram, e aí o Flamengo entra no STJD e teve confusão na Copa do Brasil, e o STJD vai parar o brasileiro. Não vai parar o brasileiro, não. Não pode parar o brasileiro. E não, olha, o STJD aqui, ó, tá errado os clubes, e não sei o que. Enfim, toda uma confusão gigantesca, mas eu vou te atualizar de como tá a situação agora. A Série B, vocês devem ter visto, aprovou a volta do público. Permitiu que os clubes voltassem a ter público, porque 80% dos municípios que compõem ali a Série B já estavam com público liberado para os seus respectivos estádios, né? Então, com isso, foi liberado. E na Série A, se a gente contabilizar os 80% também como uma quantidade, né, do acordado lá no Conselho Técnico, e que o Mário Bittencourt, inclusive, revelou, né, na coletiva, de que vai ter uma nova reunião agora no dia 28, né, que é daqui a 9 dias, na terça-feira, sem ser essa agora, a outra, vai ter uma reunião
provavelmente para tentar ter público, né, para ter conversas, para voltarem os públicos na Copa no Brasileirão a partir do dia 2 de outubro. Ou seja, caso aconteça isso, e eu vou explicar como que pode acontecer essa volta do público, mas caso aconteça isso, o primeiro jogo com público do Fluminense, primeiro jogo do Fluminense com público liberado, lembrando, o Fluminense não jogou com público nem fora de casa ainda, mesmo nos jogos da Libertadores, por exemplo, não teve público, nas partidas em que o Fluminense disputou, enfim, até hoje o Fluminense não teve público em nenhuma das partidas, tá? Só pra poder destacar. Mas enfim, seria... O próximo jogo do Fluminense é contra o Cuiabá no dia 20 ainda não. No domingo, dia 26, contra o Red Bull Bragantino também ainda não. Imaginando que o público volte no dia 2 de junho... Imaginando que volte no dia 2 de junho, perdão. No dia 2 de outubro, o primeiro jogo do Fluminense com público poderia ser Santos e Fluminense, que é no dia 3 de outubro. Só que não deve ser, porque talvez Santos ainda não esteja liberado do público. Então, a primeira partida do Fluminense tendo público no estádio, ao que parece, ao que tudo indica no cenário que é hoje, seria Fluminense e Fortaleza no Maracanã no dia 6 de outubro de 2021. Mário Bittencourt falou que vai dar prioridade para os sócios que pagaram durante a pandemia, etc. Mas ao que parece, correndo tudo dentro do esperado, esse deve ser o primeiro jogo do Fluminense com público desde Fluminense e Figueirense, lá em março de dia 11 de março, se eu não estou enganado, de 2020, lá no Orlando Scarpelli, e primeiro jogo com público no Fluminense no Maracanã, desde o dia 8 de março de 2020, que foi Fluminense e Resende. Mas o que falta então, Gabriel? Como é que pode rolar? Você falou que ia me explicar como é que pode rolar público. Tem um tweet do Vitor Sérgio Rodrigues que até colocou um ponto legal sobre essa quantidade dos 80%. Aqui, ó. Cidades liberadas para ter público. Lembrando, esse tweet aqui dele é do dia 17, é de sexta-feira à noite. Então vou até dar uma atualizadinha nele aqui também. Cidades que já na sexta-feira à noite estavam liberadas para ter público em estádios na Série A. Lembrando, são 14 cidades na Série A, ok? As que já estão liberadas. E detalhe, tá? O 80%, até aqui tá bem, 80% não é 80% dos times, tá ok? Porque 80% dos times só o estado de São Paulo bloquearia. Porque 80%, se 20% dos clubes, que seriam 4, né? 4 times da Série A, não puderem ter público, não poderia ter. Então não é dos times. Lembrando, o estado de São Paulo tem 5, além dos 3 da capital, tem Santos e Red Bull Bragantino. Então, se o estado de São Paulo bloqueasse, não teria público. É 80% das cidades. E são 14 cidades ao todo, sendo que 9 já tem público liberado. Belo Horizonte, Chapecó. Belo Horizonte, inclusive, já teve jogo com público, né? Cuiabá, Curitiba, Caxias do Sul, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Outra que, inclusive, também já teve público, jogo com público. Além também, enfim, algumas cidades aí já tiveram jogos até menores. Dessas 9 cidades, quais que faltam, né? O Vitor Sérgio até fala aqui que faltam 2 para atingir 80%, mas eu fiz o cálculo e com 11 cidades, 11 de 14, seriam 79,8%. Não sei se vão aproximar, se foi acordado esses 11 de 14 aí, mas para bater o mínimo de 80% teriam que ser 12 cidades. 11 cidades só se aproximar. Não sei como é que ficou decidido isso. Mas quais cidades que faltam então, Gabriel? Faltam 5 cidades liberarem o público. As 3 de São Paulo, lembrando, São Paulo, a projeção de São Paulo é só voltar o público em novembro. São Paulo, Bragança Paulista e Santos, mas fica um asterisco em Bragança Paulista, que eu vou voltar já nesse tema. Além das duas, além de Fortaleza, né, das duas outras do Nordeste, Salvador e Recife, que estão próximas de liberar. Pelo que eu vi das notícias, Salvador e Recife estão próximas da liberação do público, talvez até costurando um acordo para voltarem em abril. Olha, eu tô confundindo os meses de uma maneira inacreditável. Em outubro, que seria, né, nessa reunião do dia 28, talvez costurando o acordo com Salvador e Recife na conta, segundo a conta aí do Vitor Sérgio Rodrigues, 11 de 14 estaria possível liberar o público no Campeonato Brasileiro. Lembrando, ficariam só as 3 de São Paulo e a gente tá falando de cidades. Cidades, ok? Não estamos falando de equipes. Equipes que liberaram e etc. Estamos falando de cidades que têm o público liberado. Porém, qual que é a situação? Qual que é a situação atual? Red Bull em Bragança Paulista já está liberado,
em Bragança Paulista já está liberado. É a atualização do tweet do Vitor Sérgio Rodrigues. O jogo entre... tem um tweet aqui, eu vou botar aí na tela. O jogo do Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, com o aval da CBF, da Conmebol e da Prefeitura, terá público na quarta-feira contra o Libertad do Paraguai. Então, Bragança Paulista já está liberado, já são 10 cidades. Ou seja, Salvador e Recife liberando, o Brasileirão voltaria a ter público, apenas os times de São Paulo. E lembrando, isso não é... aí se ferrou São Paulo, otário, liberou por último. Não. Tem cidade ali que, na verdade, tá se ferrando mais liberando público do que não liberando. Mas, enfim. Qual que é a situação? Isso foi o acordado. Pelo menos 80% aqui tem que ter. Se tiver, e os outros 20%, se quiserem, por exemplo, né, o acordo era esse. Porque vamos dar um exemplo aqui que poderia acontecer com um time que tá desesperado pra ter público no estádio, né? Flamengo. Qual que era o acordo? 80% volta a ter público. E imaginemos que no Rio de Janeiro não pudesse ainda. O Rio de Janeiro tivesse ali nos 20%. Ou seja, poderia ter público no Brasileirão, só que não poderia na cidade do Rio de Janeiro. Estaria liberado o Flamengo pegar o jogo dele e mandar em Brasília. Poderia, e Brasília pode ter público? Pode. Então ele poderia ter público no Brasileirão, porque aí é a cidade do Rio que não permite só. Então essa regra até foi feita mais para beneficiar o Flamengo. Os times de São Paulo, que seriam ali, considerando que Recife, Salvador e Bragança Paulista liberassem, seria só Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians que não poderiam ter público no campeonato. Se eles quiserem pegar o Palmeiras, quiser pegar o jogo dele, tirar do Allianz e mandar no Mané Garrincha, mandar no Castelão, sei lá, ele pode fazer isso e pode ter público no estádio, porque aquela cidade permite. Esse é um resumão. Devemos ter novidades. Como o Mário Bittencourt falou, deve ter uma reunião, terá uma reunião, né? Tá marcada uma reunião pro dia 28, na outra terça-feira, e é quando a gente deve voltar a conversar. Nesse meio de semana, sobre público, a gente deve ver vários estádios no Brasil, alguns, né, com público, por causa de Libertadores e de Copa Sul-Americana, que já tem no seu regulamento a permissão ali total de público. A cidade que tiver liberado pode ter. Com isso, Red Bull, é provável que Atlético Paranaense também tenha no jogo da Sul-Americana dele, Flamengo também, Atlético Mineiro também, só São Paulo que não deve ter. Beleza? Tá explicado. Então, até a próxima. Tamo junto e a gente se vê na Twitch. Valeu.